Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline do canal Mátina. E nesta aula a gente vai estar falando sobre mudança de base. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o que seria uma mudança de base? Então, se eu tenho um espaço vetorial e eu tenho uma base A e uma base B, e eu quero escrever um vetor na, na base B, eu posso fazer isso usando a matriz mudança de base da base A para a base B, certo? Então, eu posso escrever um vetor na base B usando a matriz mudança de base da base A para base B. Mas como seria isso? Então, para entender isso melhor, a gente vai tá nessa aula, nós vamos, nessa aula, descobrir como que faz essa matriz mudança de base, como que é isso. Então, seja a base A e a base B de um espaço vetorial B. Pretende-se relacionar as coordenadas de um vetor B em relação à base A com as coordenadas do mesmo vetor B em relação à base B. Então, isso a gente vai poder fazer para qualquer base de um espaço vetorial qualquer. Só que para entender melhor, a gente vai usar um espaço vetorial de dimensão 3, certo? E depois a gente vai generalizar isso. Então, a forma da matriz mudança de base para um espaço vetorial de dimensão n é análoga ao de dimensão 3. Então, para isso, a gente vai pegar uma matriz, uma base A, que é V1, V2 e V3, e uma base B, do espaço vetorial V, que é W1, W2 e W3, certo? Então, vamos lá. Então, como a própria como A e B são base de V, então se um vetor V, ele pode ser escrito como combinação linear da base A e também como combinação linear da base B. Então, o vetor A, o vetor V, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base A. Então, vai ficar um x1, v1, mais um x2, v2, mais um x3, v3, certo? Isso, ó, quem são os componentes desse vetor na base A? É x1, x2 e x3, certo? Esse mesmo vetor V, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base B. Então, ele pode ser igual a um y1, v1, né? W1, que é os vetores da base B, né? W1 mais um y2, W2, mais um y3, W3. Então, as componentes desse vetor na base B é y1, y2 e y3. Então, vamos guardar essas duas coisinhas aqui por enquanto. Certo. Mas, professora, se A é base do espaço vetorial V, perdão. Se A é base do espaço vetorial V e B é base do espaço vetorial V, então eu consigo escrever
os vetores da base A como combinação linear dos vetores da base B, porque os vetores da base A pertencem ao espaço vetorial V. Sim, então agora a gente vai fazer isso. A gente vai escrever os vetores da base A como combinação linear dos vetores da base B. A ideia não é mudar da base A para a base B. A gente vai pegar os vetores da base A e escrever como combinação linear dos vetores da base B. Então, os vetores da base A são V1, V2 e V3. Então, a gente vai pegar V1 e escrever. Deixa eu só pôr um pouquinho para frente aqui. V1 é igual a um A1, 1, W1, mais um A1, 2, W2, mais um A1, 3, W3, certo? V2 é igual a A2, 1, W1, que V2 é combinação linear também da base B, né? Mais um A22, W2, mais um A23, W3. V3 é um A31, W1, mais A32, W2, mais A33, W3. Guardemos isso. Tá. Mas V, a gente viu que V é um x1, V não é a combinação linear de V1, V2 e V3? X2, X3, V3. Isso foi a primeira coisa que a gente escreveu, que V era a combinação linear dos vetores de A. Se V é combinação linear dos vetores de A, então, ó, é dessa forma, o V escrito dessa forma. Então, mas V1 não é A11, W1, mais A12, W2, 13, vai ficar X1, A1, vou substituir V1, V2, V3 aqui. Então, W1 mais A12, W2 mais A13. Nossa, professor, esse processo parece o processo de quando a gente põe uma transformação linear em forma de matriz. Isso, é muito parecido. X2, A21, W1, mais A22, W2, mais A23, W3, ó. Mais, ó, x3 mais v3 é A31, W1, mais A32, W2, mais A33, W3.
Nossa, mas esse 3 ficou horrível. Desta forma aqui, olha. Então, escrevendo isso daqui em função de W1, W2, W3, então vou pôr evidência W1, depois W2, depois W3. Então, ó, quem que depende de W1 aqui? Olha, vai ficar X1, A1, né? Mais, ó, X2, A2, 1. Mais X3, A3, 1. W1. Mais, olha, quem depende de W2 vai ser X1, A1, 2, mais X2, A. 2, 2, mais X3, A. Nossa. A3, 2. W2. Só organizar aqui, né? Aí vai ficar X. Quem depende de W3? X, 1, A1, 3. Mais X2, A2, 3. Mais X3, A3, 3. Mas lá no início a gente viu que V é combinação linear de W1, W2, W3, que essas componentes, ó, as componentes do vetor dessa combinação linear, como elas são únicas, é y1, y2, y3. Nossa, a pessoa escreveu y2 aqui. Eu acredito que eu falei y3. Então, isso daqui, ó, então, isso daqui, essa parte aqui é y1. Essa parte aqui tem que ser y2, porque as componentes da combinação linear de um vetor é única. Então, a gente chega aqui, y1 é igual x a 1 mais x2 a 2, 1 mais x3 a 3, 1. E que y2 é igual. A gente pode escrever esse aqui, ó, ordem ao contrário. Como assim, professora? Ao invés de escrever x1, A1, A1, x1. Mesma coisa com os demais, tá? Só para ficar mais fácil para entender agora. A1, x1. A2, 1, x2. A3, 1, x3. Certo? O próximo, A1, 2, x1, mais A2, 2, x2, mais A3, 2, x3.
a y3 é igual a 13 x1 mais A23 x2 mais A33 x3, certo? Desta forma, a gente tem que y1, escrevendo em forma matricial, a matriz coluna y1, y2, y3, isso daqui são os vetores coordenadas da combinação linear de V em relação à base B. Isso é igual a matriz das componentes da combinação linear de os vetores da base A com a base B. Então, A1, A2, aqui, A3, Eu peguei esses componentes e isso daqui vezes a componente do vetor V em relação à base A. Vai ser x1, x2 e x3. Então, os vetores, o vetor B, o vetor V na base B, me descobrir ele, isso daqui é a matriz, é igual a matriz transformação, eu vou chamar ela de I, a matriz transformação de I da base A para a base B, vezes os componentes do vetor V na base A, certo? Aí, lembrando, isso daqui é... Então, a primeira coluna aqui, primeira coluna é vetor V, o vetor V1, escrito, é as componentes do vetor V1 escrito na base B, certo? E a segunda coluna é as componentes do vetor V2 da base A, né? Escrito como combinação linear na base B. E a terceira coluna da matriz transformação é o vetor V3 da base A, escrito como combinação linear dos vetores da base B. Então, para você obter, você tendo a base A, você tem tendo a base A, um vetor V, as componentes do vetor V na base A, e você tendo a matriz mudança de base, da base A para a base B, você consegue as componentes desse vetor V na base B, ou seja, consegue escrever o vetor V como combinação linear na base B, diretamente usando a matriz transformação. Isso daqui é a forma de transformação. Essa daqui, é a matriz mudança de base. Da base A para a base B. Da base velha, que é a A, para a base nova, que é a B.
matriz mudança de base. Certo? Então, para entender melhor, vou só subir aqui, eu escrevi matriz. Então, para entender melhor, a gente vai ver um exemplo agora sobre isso. Então, o exemplo ele dá a base beta e a base beta'. São bases do R2 e pede para encontrar a matriz transformação da base beta' da base beta. A base beta', se a gente observar, ela é a base canônica do R2, certo? Então, eu vou ter que, para encontrar a matriz mudança de base, da base beta' para a base beta, como a gente viu anteriormente, eu tenho que escrever os vetores da base beta como combinação, perdão, os vetores da base beta' como combinação linear dos vetores da base beta. Vamos lá? Então, vou pegar 1 e 0, e eu tenho que escrever como combinação linear dos vetores da base beta. Então, vai ficar A1 vezes 2 menos 1, mais um A, 1, 2, vezes 3 e 4, certo? Aqui, distribuindo, tem que encontrar essas componentes. Então, distribuindo, vai ficar 2 vezes A1, mais 3 vezes A1, 2, vírgula, menos A1, mais 4 vezes A1, 2, certo? Vamos encontrar essas componentes. Então, aqui vai ficar 2 vezes A1, mais 3 vezes A1, 2, isso é igual a 1. Menos A1, mais 4 vezes A1, 2, isso é igual a 0. Aí eu vou multiplicar por 2 a segunda para me conseguir resolver esse sistema. Vai ficar 2 vezes A1, vezes A1, 2, isso é igual a 1. Vai ficar menos 2 vezes A1, mais 2 vezes 4 dá 8. 8 A1, 2, quase. Somando essas duas aqui, vai ficar. Que dá 0, 8 mais 3 vai ficar 8, 9, 10, 11. 11 A1, 2 igual a 1. Então, A1, 2 é igual a 1 sobre 11. Agora, eu vou pegar o resultado de A1, 2 e substituir na segunda equação. Ou vou chamar essa segunda equação aqui de estrela. 2 igual a 1 sobre 11. Pela vem em asterisco. Então, aqui vai ficar menos A1 mais 4 vezes 1 sobre 11, igual a 0. A gente chega aqui, A1 vai ser igual a 4 sobre 11. Pronto. A gente escreveu 1 e 0 como combinação linear dos vetores da base beta. Agora, a gente tem que escrever o segundo vetor lá da base beta' como combinação linear dos vetores da base beta. O segundo vetor é 0 e 1.
é igual a 2, 1, vezes os vetores da base beta, que deixa eu só abaixar aqui um pouco, é 2 menos 1, né? Mais A, 2, 2. Vetores da base beta, 2 menos 1 e 3. Então, vai ficar distribuindo aqui, vai ficar 2 vezes A, 2, 1, mais 3 vezes A, 2, 2. Deixa eu só melhorar esse A, 2, 1 aqui. Depois, menos A, 2, 1, mais 4 vezes A, 2, 2. Então, tem que 2 vezes A, 2, 1, mais 3 vezes A, 2, 2, é igual a zero. Menos A, 2, 1, mais 4 vezes A, 2, 2, é igual a 1. Multiplicando por 2, chega aqui. Para resolver esse sistema, vai ficar 2 vezes A, 2, 1, mais 3 vezes A, 2, 2, igual a zero. E vai ficar menos 2 vezes A, 2, 1, mais 8 vezes A, 2, 2, igual a 2. Somando esses dois, a gente chega aqui, 11 A, 2, 2, é igual a 2. Então, A, 2, 2 vai ser 2 sobre 11, certo? Desta forma, substituindo a 2, 2 em asterístico, vocês perceberam já que eu chamo asterístico em hora de estrela, né? Então, vai ficar A, 2, 2 igual a 2 sobre 11 em estrela. Bem, vai ficar menos A, 2, 1, mais 4 vezes, 2 vezes, 4 vezes 2 sobre 11, isso igual a 1. Vai ficar menos A, 2, 1, igual a 1 menos 8 sobre 11. Menos A, 2, 1 vai ser igual. Vai ficar 11 menos 8, tirar no mínimo. Então, vai ficar 11 menos 8 vai dar 3 sobre 11, certo? 8, 9, 10, 3 sobre 11. Então, A, 2, 1 vai ser igual a menos 3 sobre 11, certo? Então, a matriz mudança de base, da base beta' para base beta, igual a qual? Então, a mudança de base da base beta' para base beta vai ser igual. Ó. Então, primeiro elemento lá, e quando é o vetor 1 e 0, é 4 e 11, depois 1 sobre 11. Então, na coluna, 4 sobre 11, né? Vou só conferir, que parece que 4 sobre 11 e 1 sobre 11. Fica na coluna.
Aqui, o primeiro elemento, que é o A21, é menos 3 sobre 11. E o segundo é 2 sobre 11. Certo? Então, essa é a matriz mudança de base, da base beta' para beta, certo? Fiz isso. Mas tem uma letra B ali, né? Outra questão. Ó, o que é que a gente escreve? O vetor B, ó, encontra o vetor B para B igual a 5 e 8, certo? Vamos lá. Então, a letra B é que a gente encontra o vetor B, as coordenadas do vetor V na base beta. Então, para isso, a gente chegou aqui. Ó, a gente vai usar a matriz mudança de base. Isso, vetor. Mas a matriz beta' é a canônica. Então, o vetor V58, todo vetor, quando não fala aqui, ó, não fala a componente aqui, ó, ele está escrito na base canônica. Então, esse vetor aqui é 5 e menos 8 já está na base canônica. E a base beta' é a base canônica, tá? Então, sai direto. Se não falasse nada, primeiro eu teria que pôr esse vetor, escrever esse vetor em função da beta', se, por exemplo, se tivesse o vetor desse jeito e a base beta' não fosse a canônica, primeiro eu ia ter que achar as componentes desse vetor na base em questão, para depois eu fazer as contas, certo? Então, é o vetor canônico, então vamos lá. Então, quero as componentes do vetor na base beta. Então, usando a matriz mudança de base, que é 4 sobre 11, menos 3 sobre 11, 1 sobre 11 e 2 sobre 11, vezes o vetor beta', que é 5, componente do vetor V na base canônica, é 5 e menos 8, né? Continua sendo o próprio vetor, 5 e menos 8. Então, vamos lá. Multiplicando aqui, vai ficar 20 sobre 11, mais menos 3 vezes 8 vai dar 24 sobre 11. Aqui vai ficar 5 sobre 11, mais menos 16 sobre 11. Então, somando aqui, vai ficar as componentes do vetor V na base beta é igual. Aqui vai ficar 20 mais 24 sobre 11, vai ficar 44 sobre 11. 44 sobre 11 é 4. 5 menos 16 vai dar 11. Menos 11. Vai ficar menos 1. Então, as componentes do vetor V na base beta é 4 e menos 1.
Então, 5 menos 8, ó, é a mesma coisa de 4 vezes o vetor 2 e menos 1, e menos uma vezes o vetor 3 e 4, certo? Então, as componentes do vetor v na base beta é 4 e menos 1. Então, a gente conseguiu resolver o nosso exercício. Então, essa é a aula sobre mudança de base. Se você gostou, deixe o seu like para essa aula ser divulgada para mais pessoas. Se você tem um amigo que está fazendo álgebra linear, que tem interesse por esse assunto, compartilhe essa aula. E também, se você não está inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho. Até a próxima!